E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal e a gente vai começar com química, o primeiro vídeo do canal. E a gente vai estar falando sobre o início de como representavam a matéria e os átomos entre si. Então, a gente vai começar a mais ou menos, deixa eu vir aqui, selecionar a cor preta, né? A gente vai começar, pessoal, a mais ou menos 400 anos antes de Cristo, tá bom? Em 400 anos de Cristo, um filósofo chamado Leucipo, e não só ele, muitos filósofos achavam isso, eles achavam que os elementos, a matéria era formada por quatro elementos, como que eu posso dizer, principais, assim, não principais, mas os quatro elementos fundamentais. Para a matéria ser formada, ela tinha que ter esses quatro elementos, entendeu? Tipo, não esses quatro inteiros, mas ela tinha que ser formada, ela só poderia ser formada por esses quatro elementos. Se eu não me engano, é fogo, sabe aquele negócio de fogo, ar, terra, água, esses negócios assim, eram os quatro elementos, certo? E com isso, depois de um tempo, é, vieram surgindo algumas pessoas muito importantes para a química, não só para a química, mas para o mundo, que descobriram que não era assim que era formado. Eles começaram com especulações, é claro, não foi o acerto definitivo. Mas aí nós entramos, depois de eu te explicar esse contexto histórico, nós entramos no tópico 1 da nossa matéria de hoje, que é os modelos atômicos, tá bom? Opa, atômicos. Se eu for fazendo alguns erros durante a aula, eu vou cortar a gravação, porque que nem eu não sei mexer muito bem aqui, mas eu tô aprendendo. Eita, eu apaguei tudo. Bom, enfim, não sei se eu consigo voltar. Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu tinha apagado tudo, então eu escrevi de novo e ia consumir muito tempo da aula. Ah, e pessoal, ô desgrama, o que que eles diziam antigamente? Eles, a primeira pessoa que especulou o que seria um átomo e do que a matéria era formada foi Dalton, certo? A gente vai escrever aqui, ó, Dalton. Não interessa pra gente, a gente vai ser bem objetivo. Opa, Dalton eu escrevi, caramba. A gente não vai ser bem objetivo ao que ele pensava e não muita marca de tempo, porque na maioria dos vestibulares, quando cai química, eles não pedem tipo marcas de tempo em química, eles só pedem para você saber o que ele especulava, certo? Dalton imaginava o átomo como se fosse uma bola maciça. Tanto é que muitos professores ensinam a definição de átomo como uma bola de bilhar, uma bola massiva, indivisível, intransmutável. Basicamente, o que a gente pode dizer? Ela vai ser em tudo. Ela não pode ser é a menor parte para ele, era a menor parte. Ela não podia ser, ela era muito rígida, indivisível, intransmutável, indestrutível. Isso era o átomo para ele nessa época. Era uma bola maciça, que muitos professores, para você se recordar, chamam isso de bola 8 ou bola de bilhar, né? Para você se lembrar mais fácil. Ah, ele tinha algumas regras, não sei se chega a ser postulados, mas ele dizia que para um átomo ser identificado,
Ai, caraca, tá difícil. Ficado, certo? Você tinha que olhar o número de massa dele. E hoje a gente sabe que isso é mentira. Se você sabe um pouco, mas também não sabe, eu vou ensinar aqui para você. Caso você não saiba, essa afirmação está errada. O átomo não é identificado pelo seu número de massa, como está aqui, é representado por A na química. Ele não é representado pelo número de massa, e sim, deixa eu fazer de preto e depois eu boto verde, e sim pelos seus números de prótons, ou pode-se dizer número atômico. Número atômico, certo? Vem aqui fazer um certinho, tá bom? Uma das coisas que ele acertou, isso é uma afirmação errada. Essa afirmação dele aqui é errada. A correção dela está aqui. Uma outra afirmação dele era que em uma reação química fechada, o que acontecia era simplesmente a reorganização dos átomos, entendeu? Então, basicamente, se você, o que ele quis dizer com isso é que basicamente a matéria a energia ou a matéria se conserva, entendeu? Então, se você ter CO2 e você quiser transformar isso, separar isso, você vai ter C mais O2. Ele diz que acontece somente uma reordenação dos átomos, entendeu? Uma que se chama isso uma combinação simples. Combinação simples, certo? E isso foi a primeira ideia de átomo. Foi feita por Dalton. Essa era a primeira ideia de átomo bem antigamente, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, eu dei um corte porque ia ficar muito estreito, eu ficar apagando tudo e mostrando para vocês. Então eu cortei e só escrevi Thomson aqui, tá bom? Gente, uh, depois de Dalton, veio uma segunda pessoa e também fez um esboço do que seria um átomo. Teve uma ideia, né, do que seria um átomo. E essa pessoa foi Thomson. O que Thomson dizia na época dele? Eu estou sendo bem direto aqui, viu? Eu tô só falando os modelos atômicos para você saber os modelos atômicos. Não estou me pegando muito a coisas diversas, sabe? Eu estou fazendo bem resumidinho aqui para você estudar o que você tem que estudar. Geralmente para química em um vestibular. Thomson, mas lembrando, sempre bom você ler o edital do seu vestibular para você saber o que cai direitinho e quais os livros que caem, para você estudar pelos livros que caem, porque a definição vai estar no livro, cada livro tem a sua definição. Pode ser que a matéria seja a mesma, mas o jeito de falar é diferente em cada livro. Então vamos lá. Para Thomson, ele foi o cara que descobriu as partículas intermoleculares. Ele descobriu as partículas intermoleculares, tá bom? Pessoal, não liga que tá muito garranchado, é porque eu não sei mexer direito nisso aqui não. Tô me acostumando ainda. Partículas intermoleculares são os prótons e os elétrons, certo? Ele descobriu isso aqui. E para ele, o que era o átomo? O átomo para ele
Era como se fosse um pudim de passas. Mas não vamos pensar um pudim de passas. Para ele era uma massa totalmente recheada. Vamos botar de amarela para lembrar um pudim, né? Para você levar um pudim. Mas era uma massa totalmente recheada. Vou botar de verde porque verde lembra positivo. Era uma massa positiva, uma massa de bolo positiva. Só que ela era recheada, o recheio dela, como se fosse um bolo de brigadeiro, a parte de cima dela, aquela cauda, como se fosse a cauda, eram os elétrons. E ele se comportava assim, ó, recheada de partículas elétricas, certo? Basicamente era isso aqui, mas eles chamam pudim de passas, porque seria um pudim com várias passas, entendeu? Ele descobriu também que, uma das descobertas deles, que o átomo era divisível. Ele estava totalmente correto, o átomo é divisível sim. E também descobriu que o átomo apresenta, calma aí, aqui, ó, apresenta, deixa eu ver aqui, apresenta natureza, deixa eu corrigir isso aqui, porque tá meio, opa, que eu escrevi um M, eu sempre confundo às vezes, porque eu tenho mania de escrever de um jeito e de outro, aí eu sempre confundo. Não tem problema não, a gente corrige, pessoal. Vamos lá. Aqui, opa. Apresenta natureza. Se eu colocar o tiozinho aqui, ó, ele vai ficar um M, mas eu tô fazendo um N minúsculo aqui. Natureza elétrica. Certo? Ele descobriu isso. Ele também mediu a relação. Ai, calma aí. Energia. Ele também descobriu. Isso aqui provavelmente não vai cair, mas ele descobriu a relação Q por N. Certo? Isso não é um T, é que eu fiz errado aqui. Pera aí. Esse aqui é assim, ó. Ele descobriu essa relação aqui. Isso aqui não vai cair muito, muito difícil cair, mas é bom você saber que dividido por é igual a elétron, né? Que é a relação do elétron, certo? Agora vamos para o terceiro modelo atômico. Eu tô moscando aqui, peraí. Bom, pessoal, eu peguei aqui um exemplo, uma explicação de que como foi o modelo atômico de Rutherford, que é o nosso terceiro sujeito que também esboçou o modelo atômico para o que era átomo. O que Rutherford fez? Rutherford pegou e lançou partículas alfa em uma lâmina fina de ouro. E ele via que 99 das partículas desviavam seu plano de luz, tá vendo? Ó? Elas desviavam e batiam aqui, ó. Nessa, acho que se eu não me engano era de zinco, uma chapa de zinco, acho que era, não tenho certeza. Só que a cada 9 partículas uma voltava. Aí o que ele viu? Que dadas as proporções, né? Calma aí que minha caneta não tá funcionando, aí voltou. 99% do átomo era vazio. Era vazio. E 1% tinha sua massa. Certo?
E o que isso quer dizer? Que se o átomo era algo mais ou menos parecido com isso, 99% vazio, o núcleo dele concentrava quase toda a sua massa, entendeu? Então, as afirmações de Rutherford era que o átomo era feito por um núcleo, era quase todo vazio, e era feito por um núcleo que concentrava quase toda a sua massa. Essa é a primeira coisa que ele disse, né? A primeira afirmação dele, que o átomo era quase todo vazio, mas, então você pode lembrar disso aqui, mas tinha um núcleo que concentrava quase toda a sua massa. Outra coisa que ele descobriu também é que o átomo possuía uma eletrosfera. O átomo possuía uma eletrosfera. Só que ele tinha esboçado de um jeito que não dava muito certo, que mais para frente foi aperfeiçoado. Mas ele tinha dito que o átomo tinha uma eletrosfera, a camada dos elétrons, certo? Opa, isso apagou tudo? Pode ser, vai. Que o átomo ele era uma bolinha de seu núcleo e tinha sua eletrosfera. Bom, isso era que o Rutherford dizia, que o átomo era quase todo vazio e tinha um núcleo que preenchia que tinha quase o peso de toda a sua massa. O núcleo era bem maciço. E também ele dizia que o átomo tinha eletrosfera. E isso era o que Rutherford dizia, certo? Bom, pessoal, fiz essas anotações aqui, peguei uma foto do modelo atômico de Bohr, que é o nosso quarto indivíduo que fez uma representação do que seria um átomo. Ele pode ser chamado de, esse modelo atômico pode ser chamado de Bohr ou Rutherford Bohr. Por quê? Porque basicamente foi só um aprimoramento do que Rutherford tinha dito. Ele continuou ainda com o núcleo. Opa! Calma aí, como é que sai disso? Acho que é com o mouse. Isso. Ele aprimorou o que Rutherford disse, pegou o núcleo e ainda adicionou a eletrosfera em algumas coisas que ele dizia. Bom, a primeira delas era que o átomo ou o elétron se movia, calma aí, se movia em uma órbita circular ao redor do núcleo. Certo? Isso. Opa, deixa eu botar um N aqui. N. O elétron se movia em uma órbita circular ao redor do núcleo, como diz aqui. E esse elétron ele tinha camadas. Essa camada, essa camada, essa camada. Que é a primeira camada mais perto do núcleo é a camada K, a segunda é a L e a terceira é M. Se você perceber, as camadas são em ordem alfabética. Então começa na K, então vem L, M, N, O, P e Q. Se eu não me engano, acho que é isso. Acho que as camadas vão até P, se eu não me engano. Acho que é isso. Mas elas são assim, elas vão. A gente vai aprender melhor isso lá em distribuição eletrônica, que vai ter Linus Pauling, e a gente vai ver essas camadas. E eu confirmei aqui, elas
Opa. Elas vão até Q mesmo, tava certo. Elas vão até Q. Ah, pessoal, outra coisa que o Bohr dizia era que... Ah, não. Continua naquele mesmo tópico, tá? Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Era que o elétron tinha raio e energias. Calma aí, cadê? Não vai. O elétron tinha raio. Isso é bem importante, viu? Pode anotar. E energia definidas. Esse aqui é um D. Definidas, tá bom? Nossa, é difícil mexer nisso. Quando você tira de perto, ele para de pegar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas energias aqui, esses raios, são definidos. Por isso que a gente sabe que a primeira camada é K, a segunda é L, a segunda é M. E a gente sabe o quanto de energia essas camadas suportam. A gente vai aprender isso lá em distribuição eletrônica, um pouco mais para frente. Agora a gente está olhando mais sobre modelos atômicos, como que eles foram descobrindo aos poucos as coisas, como que eles foram definidos. Esse aqui, o modelo Rutherford Bohr é o modelo usado até hoje, pessoal. É usado até hoje, desde 1913, se eu não me engano, 1903. Sei que termina com 3. É usado até hoje esse modelo, é o mais aceito até hoje. Pessoal, outra coisa que ele também dizia, a coisa B, era que o momento angular calma aí, momento, cadê você, caneta? Momento angular se conservava. Eu nunca vi isso cair em algum vestibular, nunca vi eles falando sobre isso. Mas, se cair, você sabe que ele falava isso. Ele dizia que o momento angular do elétron se conservava. Certo? Outra coisa, uma das mais importantes que ele dizia, que era a seguinte. Isso eu acho muito show. O cara que descobriu isso é um gênio. O que ele dizia, pessoal? Que isso é o postulado C, tá? O postulado não, é a afirmação C. Não sei se isso chega a ser um postulado, mas ele dizia. Então, aqui ó, pessoal. O que acontecia quando ele... O que ele descobriu? Ele descobriu que quando um átomo ia para uma camada mais externa, ele absorvia energia. Absorve energia. Ele absorvia energia. E essa energia era em forma de quantum, viu? Isso você tem que saber, porque o átomo só recebe energia de quântons. A energia, ele recebia energia para pular de camada. É como se você excitasse o elétron e quando você desse mais energia, ele ia parar de conseguir ficar aqui, porque ele estava muito mais forte, a energia suportada por essa camada não era suficiente, então ele tinha que pular. Porque se ele ficasse mais como pesado, com mais energia que o núcleo, ele ia ser puxado para o núcleo, ia ser atraído, os opostos se atraem. Então, para ele não ser puxado, ele se distancia. Então, quando ele ganha energia, quando ele é excitado, pode colocar assim: quando se excita um átomo, quando excita um átomo,
ele faz um salto quântico. Salto quântico. Para uma camada sempre quando eu tiro a ponta ele para de pegar. Tá vendo? Aqui ó, camada mais externa. Tá bom? Quando você excita ele, ele faz um salto para a camada mais externa. E se você parar de excitar esse átomo, esse átomo não, gente, desculpa. O átomo não, gente. Olha eu falando merda. O elétron, tá bom? Aqui é elétron. A gente começa a se confundir nas próprias coisas que fala. Tanta coisa que vem na cabeça, gente. Desculpa mesmo. Elétron. Elétron. Quando você excita o elétron, ele pula para a camada mais externa. Só que ao você parar de excitar ele libera essa energia. E quando ele libera essa energia, para ele voltar para o estado normal dele, para a camada que ele estava, ele tem que liberar essa energia para ele voltar lá para trás, porque ele parou de ser excitado, você parou de excitar ele, então ele tem que voltar lá para trás. E como que ele faz isso? Ele libera energia. Quando ele volta, ao fazer um salto quântico de uma camada mais externa para uma mais interna, ele faz um salto e libera energia, certo? Como que o Q tem que ser menos, por quê? Porque ele está perdendo energia. Quando é mais, ele está recebendo energia. Então, pessoal, ele tem que liberar energia. E um fato curioso que eles não pedem para você saber isso, mas é um fato curioso, então vou estar falando aqui. A energia liberada por esse elétron é uma energia chamada fóton. Fóton. Certo? Fóton de luz se chama. O fóton de luz é uma partícula que se colide, mas você não consegue sentir ela. Era até bastante. Os cientistas até ficaram meio tipo com a pulga atrás da orelha de como isso. Porque o fóton nada mais é que a luz. A luz que a gente tem aqui, que funciona na sua casa, ela funciona a uma frequência de 60 Hz. Hertz, frequência, é 1 sobre período. Isso aqui é física, mas para você saber. Então, o que quer dizer? O período é 60 segundos ou 1 minuto. Em 1 minuto, a sua luz daí, em 1 segundo, na verdade, desculpa, Hertz é em segundo. Em 1 segundo, a sua luz pisca 60 vezes, cara. Mas você não consegue ver. Mas ela pisca 60 vezes, por isso que é Hertz. Então, por que acontece isso? Por quê? Porque a energia que a gente recebe em casa, ela é em forma de onda assim, ó. Certo? Ela tem uma variação que é 60 Hz também, por isso que a luz funciona a 60 Hz. O que acontece? O elétron, ele é excitado 60 vezes por segundo. Isso é um ciclo. Ele é excitado 60 vezes por segundo. Por isso que ele pisca. E aí, o que acontece? Na luz,
acontece constantemente, sem a gente perceber, porque a gente não consegue ver essa diferença. Constantemente a luz está apagando e acendendo, apagando e acendendo. 60 vezes por segundo ela apaga e acende. 60 vezes por segundo ela está liberando e recebendo energia. Por isso que pisca. Ah, e se você perceber, esse fóton de luz, isso aqui, gente, é mais curiosidade, é mais para mim entreter a aula, porque essa parte aqui eu gosto bastante. Esse fóton de luz aqui, pessoal, ele é uma partícula que, se você perceber, a luz ela não atravessa as portas que nem o som, certo? Você tem uma portinha aqui. O som, se você estiver tocando uma guitarra aqui, se você estiver tocando uma guitarra aqui e estiver emitindo som, certo? Só não sei o sinal do som. Se você estiver emitindo som, ela vai atravessar. Então, os físicos dizem que o fóton é uma onda partícula. Por quê? As ondas elas atravessam as portas. Tanto é que se você tocar um som, ela vai atravessar a porta e você vai escutar do outro lado, normalmente. Agora a luz, ela é uma eletropartícula. Tanto é que ocorre a difração da luz. O que é a difração da luz, pessoal? Em física, você emite luz assim, ó, vários vetores de luz aqui, né? O que vai acontecer? Esses vetores vão bater aqui, só que a luz, ela é uma onda. Tanto é que você sabe que em certo comprimento de onda, a luz muda a sua cor. Caso você não sabia isso, você vai aprender mais para frente em física, provavelmente. Mas eu vou te ensinar aqui. Ela bate aqui e a difração diz que só vai passar isso aqui que bate nos meios, sabe? Só vai passar isso aqui, ó, da luz, certo? Ela não vai passar que nem uma onda do som. Ela não vai atravessar, ela vai bater e vai desviar, entendeu? Isso é chamada de difração da luz. E porque ela é uma onda partícula, ela não atravessa as coisas. Tanto é que se a onda, a luz fosse igual uma onda qualquer, não fosse uma onda partícula, você ia precisar de somente uma lâmpada na sua casa, cara. Se você tivesse uma lâmpada forte na sua casa, ela ia iluminar a sua casa toda, porque ela ia atravessar as portas, ia atravessar tudo. Então você só ia precisar de uma luz na sua casa. Olha que fato curioso. Se a luz fosse, se o fóton fosse somente uma onda e não uma onda partícula. E isso só acontece com o fóton, viu, pessoal? Só acontece com a luz. Bom, essa explicação toda foi para explicar isso aqui para vocês, certo? Que quando o elétron é excitado, ele faz um salto quântico do mais interno para o mais externo. E quando ele para de ser excitado, ele tem que voltar para o meio onde ele estava, para o estado natural dele. Então ele libera energia para voltar para o estado natural dele. E aí essa liberação de energia é feita em forma de luz. Isso você não precisa saber muito, esse negócio do fóton. Foi mais uma curiosidade. Mas você precisa saber esse negócio da energia, que quando ela faz um salto quântico, ela libera ou absorve energia. Pessoal, essa foi a aula de hoje, certo? Essa foi a aula de hoje. O que eu ia falar agora era, mas eu estou me precipitando, mas vamos lá. Essa foi a aula de hoje, foi os 4 modelos atômicos que nós temos. Lembrando que esse modelo aqui, esse último que nós aprendemos, foi o modelo que ficou até hoje, que é o mais aceito na química, tá bom? Na química, na física, em tudo. Certo? O modelo Rutherford-Bohr. E, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu vou ficar por aqui. Vai ter mais vídeos no canal. Eu vou explicar mais coisas para vocês, tá bom? Aulas de todas as matérias. Eu vou estar aqui ensinando uma preparação da minha forma para um vestibular.
o jeito que eu aprendo e o jeito que eu faço meus resumos, certo? Eu faço os meus resumos bem simples, pessoal, tentando agregar o máximo de valor sem muita extensão, tá bom? Então, isso aqui é o que eu vou ensinar para vou prezar para vocês, tá bom? Tentar sempre isso aqui já é o resumo do resumo, sabe? Eu já peguei de um livro que é do meu concurso, que tá lá no edital do meu concurso. Lembrando, leiam o edital do seu concurso, muito importante isso. Que tá lá no edital do seu concurso. E eu peguei ele, li, e aí eu fiz esses resumos de todas as matérias, tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela aula de hoje. A gente vai ficar por aqui. E tamo junto, viu, pessoal? Outra coisa, é, lembrando que o meu Instagram é arroba, tudo junto, viu, pessoal? Gui Ribeiro. Ah, aqui, ó. 07, tá bom? Tudo isso aqui junto. Se vocês acharem que minha aula tá muito ruim, vocês me dão umas dicas, por favor. Eu tô começando agora nisso, pessoal, e eu não sei direito como eu vou fazer essas coisas, entendeu? Mas eu tô aprendendo. Eu vou aprender. Isso aqui é a primeira aula de muitas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tamo junto.